Sejam bem-vindos ao Naturalmente Ansioso, um podcast onde partilhamos histórias relacionadas com a ansiedade. Podem ouvir este e outros episódios no SoundCloud, Spotify e Apple Podcasts, todas as quartas a partir das 10 da manhã e na Rádio Voz de Alenquer, todas as quintas às 8 da noite. E se gostarem, subscrevam o podcast, bem como a playlist Música para Ansiosos no Spotify. Obrigado e um abraço. Olá Diana, está no ar mais um episódio de Naturalmente Ansioso. E agora quem sou eu para estar a fazer uma apresentação assim? Desculpa. Bem-vinda à minha casa e a este espaço. Obrigada. Tu que vens de tão longe, não é? É verdade. Fizeste uma viagem tão longa e já estás há tantas horas sem dormir, não é? É verdade. Porquê? Por isso é que eu agora quero te perguntar quem és tu, Diana, apresenta-te a esta plateia, o que fazes da tua vida e é isso. Ou melhor, e de onde vens? Desculpa. Sou a Diana, então, tenho 25 anos, sou de Coimbra, mais precisamente de Góis, e sou enfermeira. Góis, essa bonita terra. Conheces Góis? Só de passagem. Estava à espera que agora dissesses. Não conheço. Não, só de passagem. Já passei em Góis, em filmagens, mas lá está. Não parei para desfrutar do que Góis tem para oferecer. Pronto. Gostas de praias fluviais? Gosto. Não, confesso que não conheço muitas, só conheço só uma ou duas lá para cima, para a zona do Douro, que é onde é os passadiços do Paiva, não sei se já ouviste falar. Sim. Que é a praia da... Não como sei é que nome. aquilo se chama? Que é, imagina, Sem Aroca, mas não sei nome. exatamente, mas aquilo tem uma praia, é a Praia do Arinho, sim é que é. A Praia do Arinho, que é uma praia fluvial muito fixe. E gostava muito de ir. Onde é as aldeias de Xisto? Sim. Calculo que deve ser lá perto, é ali Serra naquela da Lousã, zona, não é? provavelmente. Exatamente. Também tem praias fluviais Muito giras. muito fixe. Pá, eu essas nunca fui, mas está na minha bucket list para ir. Tens que visitar a Góis. Exatamente, tenho mesmo que fazer uma visita a Góis. Mas tu vens de Góis e o que é que fazes? Sou enfermeira. És enfermeira. Muito bem. Venho saída de noite. Exatamente, Portanto... por isso é que estava-te a perguntar, porque tu estás aqui de direta porque fizeste o horário da noite. Sim, basicamente vim a Lisboa para consultas, psicoterapia e psiquiatria, Muito bem. que não abandono por nada. Ok. A sério, isso é interessante, ou seja, tu és, portanto, és uma pessoa naturalmente ansiosa que trabalha em Coimbra, não é? Uhum. Trabalhas em Coimbra no hospital, mas vens fazer as tuas sessões de terapia a Lisboa. Porquê? Porque foi onde comecei o seguimento a sério da minha patologia e porque, como sabes, na área da psiquiatria é realmente preciso ter algum à vontade com a pessoa com quem estás a comunicar. Sem dúvida. E pronto. Isso põe-se acima da distância, atualmente. Ok, isso é incrível. Isso é incrível. Sim, porque faz todo o sentido. Ou seja, se tu já criaste relações com estas duas pessoas... E os resultados estão à vista, portanto... Pronto, então já não há mais nada a dizer. Portanto, não há questão. Exatamente, não há e mais lá nada a está, dizer. não venho sempre, faço... por exemplo, na psiquiatria vou tendo consultas mais passadas, mas eu conheço a minha psiquiatra já como médica, antes de ser seguida por ela, e então tenho o contacto telefónico dela, muito facilmente gerimos dramas de medicação através de WhatsApp dramas de medicação e não só, porque é uma psiquiatra muito diferente do habitual psiquiatra que só olha para a doença e os medicamentos. Pronto. Ela tem algum interesse pela área da psicoterapia e acha mesmo que a psicoterapia faz todo o sentido. Isso é incrível. É muito raro, sinceramente.
Ok. Digo-te isto enquanto paciente e enquanto profissional de saúde, não é assim tão Exatamente. comum. Pois, porque eu ia te perguntar isso, porque tu deves lidar com uma data de casos todos os dias nos hospitais, não é? Sim, não lido diretamente com equipas de psiquiatria porque não trabalho especificamente nessa área, mas pontualmente vamos tendo doentes que de alguma forma são seguidos e por estarem internados têm períodos de agudização e que é necessário lidar com eles e há quem olhe muito só para o medicamento e vai fazer isto, isto e isto não está a dar certo, vai fazer o completo oposto e nem se olha para o porquê. Ok. Então, vamos olhar nós para o porquê e Yeah. para o como, não é? Como é que isso começou e quando? Bem, por onde começar? Pelo Começa por onde tu início, não é? quiseres, exatamente, por onde tu quiseres. Olha, eu sou realmente uma pessoa naturalmente ansiosa, mas a minha ansiedade, ah, a ansiedade numa perspectiva patológica, começou a surgir na minha vida, ah, e a condicionar a minha vida associada a uma perturbação depressiva. Ou Ok. seja, era quase como nos períodos de agudização dessa patologia depressiva surgiam então os episódios de ansiedade. Hum, Basicamente é isto. E isto penso que por acaso não é uma abordagem que tenhas feito muito aqui nos teus podcasts, não são muito esses os casos de pessoas que cá vieram falar contigo, mas é uma situação muito comum as duas doenças estarem associadas. Uhum, exatamente. Sim, porque digamos que a depressão anda de mãos dadas com a ansiedade, não Pois, é? literalmente. Ok. Hum, e pronto, Ou eu seja, esse é ou seja, foi por onde te levou, mas começou com estados mais depressivos, com pensamentos mais depressivos e depois levou a estados de ansiedade ou ao contrário? sim, eu vou-te explicar mais ou menos do início. Hum, eu, a partir, desde a minha adolescência, é de onde eu identifico este tipo de comportamentos, eu comecei-me a perceber-me de que eu não me relacionava com as pessoas. hum, Como é que te hei de explicar? Eu não me relacionava de forma completamente saudável com as pessoas que eu mais valorizava. Ok, Ou seja, eu depositava as minhas relações de amizade, porque até aqui nunca me tinha atrevido sequer a ter uma relação amorosa por esse mesmo motivo, por ter consciência dele. Hum, eu não, nas relações de amizade, eu depositava imenso os meus problemas sobre a outra pessoa, ou seja, eu, por, sei lá, por uma razão qualquer, andava mais triste, tinha um problema qualquer e acabava por partilhá-lo e como a pessoa ficava preocupada com esse problema e me queria tentar ajudar, tentava-me ajudar, mas eu não tinha limites e não sabia distanciar-me e perceber, ok, este problema é meu, eu de alguma forma tenho que arranjar uma forma de o resolver. Eu depositava imenso isso nos meus amigos, como se eles fossem a minha tábua de salvação e como se eles tivessem alguma obrigação de o resolver. Isso acabou por levar a grandes afastamentos de pessoas que eu considerava na altura, não é? Nos momentos-chave que eu considerava as pessoas com quem eu melhor me dava, levou a grandes afastamentos e a grandes desilusões. E eu comecei a perceber-me de que isso vinha de mim. Ou seja, este filme repetia-se tantas vezes que o único elemento em comum realmente era eu e era algo no meu comportamento que fazia com que as pessoas se afastassem e ter consciência disso, mas não saber como mudá-lo, levou a que eu entrasse numa profunda tristeza e angústia e até
a ideação suicida, a ponto de eu tenho noção de que nas alturas em que eu tinha menos consciência desta situação, eu chegava a tentar manipular as pessoas e olha, tão triste que eu estou, até me quero matar, tipo, cenas deploráveis. Ok. E isto tudo vem. Entretanto, pronto, eu vivi em modo bloqueio durante uns bons anos. Isto tudo começou na minha adolescência, tinha eu os meus 13, 14 anos e posso dizer que vivi assim até há 2 anos. Em Meu modo Deus. bloqueio em que estava sempre triste, estava sempre angustiada e foram aí que, com o acumular das situações que foram surgindo, os primeiros episódios de ansiedade, as primeiras crises de pânico. Depois disto, ok, eu já tinha consciência, eu sozinha consegui perceber-me de que, ok, existia algo de errado e o problema era meu, por muito que, pronto. Mas imagina, desculpa interromper-te, Não, tranquilo. porque isto realmente é uma situação bastante forte e comovente, que é, ou seja, tu lidaste com isto durante toda a tua vida, desde os teus 13 anos até agora, e como é que, imagina, houve aí momentos eu acredito plenamente, porque eu também os tive, de tentar pôr fim à nossa vida, não é? Sim, mas nessa altura Ou seja, tu realmente tentaste fazer alguma coisa ou foi só para chamar a atenção? foi muito para chamar a atenção. Nessa altura Ok. eu ainda não tinha visitado o estado de tristeza profunda mesmo. Ok. Eu tentava manipular as pessoas à minha volta. Pá, isto pode sofrer os julgamentos que sofrer, mas é a realidade e eu não tenho medo de o dizer. Efetivamente era isso que acontecia. E chegava a. Eu efetivamente sentia que queria morrer, que queria sair deste desespero, Claro. mas não via a morte como algo que me fosse salvar, percebes? Ok. Ok. Consigo perceber. Ou seja, porque tu na realidade Eu sentia muito desesperada, tu mas procuravas aprovação. eu ainda tinha a esperança de que alguém me tirasse daquele Pois é sofrimento. isso, ou seja, tu estavas constantemente à procura de aprovação, Sim, não é é? isso mesmo. Da parte de alguém. De De alguém, alguém. sim. Exato. Sim. E a tua família aqui não teve um papel importante? Percebeu-se desde cedo? Não? Ou seja, também te apoiaste? Porque eu no meu caso, o meu problema foi com a minha família. Portanto, eu fugia da minha família e tentei encontrar algum apego e algum carinho com com os meus amigos. Pronto, a minha situação não é muito. Não está muito longe dessa. Eu, depois, quando comecei acompanhamento psicológico, consegui ir ao busilis da questão e perceber o que é que estava na origem disto tudo. Durante este espaço de tempo em que eu vivi mesmo em modo bloqueio, a minha família quase não teve, só teve consciência do que se estava a passar em momentos mesmo de crise, porque eles não se apercebiam, porque eu escondia de uma forma que eu não queria incomodar. E a minha família, eu não queria incomodar e eu achava que era um fardo e não queria de todo que soubessem aquilo que eu sentia. E isto tudo vem porque agora percebo porque a minha mãe teve durante, eu tinha para aí uns 13 anos, ela teve um problema de saúde, uma coisa simples, cálculos na vesícula, pedras na vesícula, e fez uma cirurgia para as retirar e correu super mal. Correu tudo mal. Fez várias cirurgias e correram todas umas atrás das outras mal. Ela basicamente teve
praticamente 3 anos em internamentos sucessivos de longa duração. E eu sou a filha mais nova de 4 filhos, muito mais nova, tenho 10 anos de diferença para a minha irmã mais nova dos meus 3 irmãos. Então sempre era o bebezinho, então tentava-se ao máximo esconder o quão mal a situação estava. Ok. E em minha casa não se falava de problemas e vivemos assim 3 anos em que estava tudo bem, ia-se vivendo. Mas aí já havia consciência em que tu não estavas bem. Não, foi nessa altura que tudo ok. começou. Pronto, Foi pronto. nessa altura que eu comecei a procurar nos outros, na relação que tinha com os meus amigos mais chegados, aquilo que não tinha em casa, aquilo que eu achava que não tinha, porque achava que não podia confiar. Imagina, a minha mãe houve um período em que ela teve em risco de vida e nunca ninguém me disse. Eu Pois, porque tu consegui eras a mais perceber. nova. Eras a Sim, mais nova? era. Pronto, ou seja, eras sempre querias ser sempre a protegida, Pois, não é? agora percebo isso dessa forma, mas vivi com isto durante muito tempo a achar que não podia confiar, que não podia incomodar, não se falava em problemas, não, isto não é um problema, não... Por muito que eu saiba que os meus pais gostam muito de mim e agora sei muito bem mesmo, e que os meus irmãos igualmente, eu de uma forma inconsciente absorvi isso na minha mente e então comecei a procurar nas outras relações aquela relação de tranquilidade que normalmente tu tens em casa, que é o porto seguro dos teus pais, de vai ficar tudo bem, de tens um problema e há de se arranjar, percebes? Ok. E em minha casa não existia isso. Agora existe um pouco Pois, mais, mas pois em minha casa isso nunca existiu. é isso. Em minha casa isto nunca existiu, sobretudo por causa do meu pai, porque o meu pai nunca pediu desculpa. Pois. Sabes? Ele não sabe o que é isso. Só que eu tive que aprender a lidar com isso. Mas já. E pronto, a minha relação, ou seja, o meu problema com isto de ansiedade e de um medo constante vem muito por causa disso. Vem muito por causa dessa procura incessante de aprovação por parte dele, que nunca houve. Continuando aqui um bocado, indo aqui um bocadinho mais para a frente, quando é que se dá aqui quando é que está aqui o breakdown em que os teus irmãos, porque eles têm uma diferença de idades muito grande de ti, não? 10 anos, 12, 14. Ui, ok. Sim, Então ainda é um bocadinho. ainda é bastante, ainda é uma diferença de mentalidades muito grande. E não querendo fazer julgamentos de valor, o facto de vivermos num meio pequeno muda muito. E eles nunca saíram daquele âmbito, daquelas relações e eles ainda vivem em Góis vivem, e trabalham em Góis. trabalham em Góis. Pois, E mas viveram em Góis exatamente. E também não estão tencionam casados ir... com Exato. o namorado desde a primária. Desde a primária, claro. Ou seja, eu não, estou a também generalizar, não... estou a ser Sim, mazinha, mas não, é verdade, eu muda muito a nível... Eu consigo compreender perfeitamente o que tu estás a dizer, porque é normal, imagina. Eu, entretanto, a dada altura, fui morar para a zona entre Ericeira e Torres Vedras, também numa aldeola, e as pessoas têm exatamente a mesma maneira de pensar e de agir, que é, tu conheces aquelas pessoas, cresceste com aquelas pessoas e ficarás para sempre naquele sítio com aquelas pessoas. Isso muda a tua forma de pensar. Completamente. E completamente. não Fecha-te numa caixinha, não é? É isso, não desfazendo, eles agora percebem-me muito bem e são um apoio. Mas eu, na altura, eu sentia todo este turbilhão de sentimentos e a caixa cada vez mais cheia. Como é que eu vou explicar isto a pessoas que não me vão entender? Tipo, não, nem era hipótese, eu nem sequer pensava nisso, porque não era uma hipótese eu recorrer à minha irmã
Opa, são pessoas com quem eu Claro. tenho igual proximidade, percebes? Eu dou-me bem com os meus pais, dou-me bem com os meus irmãos. Eles, os meus pais sempre foram um grande apoio para mim, mas eu não tinha essa abertura para falar deste sofrimento que sentia. Opa, e as coisas mudam quando então tomo consciência de que algo não estava bem nas minhas relações e decido E isto com os teus procurar amigos? realmente, sim, Ok. e decido realmente procurar ajuda e ajuda a sério, porque durante estes anos eu tive vários pequenos episódios de ansiedade mais críticos, de maior ideação suicida, em que cheguei a ir ao hospital, cheguei ainda a ser acompanhada por uma médica em Coimbra, mas não estava comprometida, percebes? Não estava focada em perceber porque para tu tratares uma doença destas, seja qual for ela, do foro mental, tu tens que perceber que ela existe e tens de querer mudar alguém em ti para que isso mude. Se tu não estiveres comprometido com isso, tu não vais lá fazer nada. E era isso que acontecia. Eu ia lá, como eu também não dava conversa, ela também não dava conversa, tipo, como é que estás? Então, consegues dormir? E tens sentido ansiedade? Este tipo de perguntas em que tu respondes o que quiseres e podes dizer que não a tudo e ela, ok, boa, então vai para casa. Tipo, percebes? Sério? Não é? Eu não estava comprometida, ela também não conseguia perceber muito bem. E quando tu não queres, não queres. Não, pois e não havia uma não há conexão. nada a fazer. Mas ela também não tentou tentar Tentou, mas eu criar nessa uma altura conexão? estava mesmo fechada e eu achava que aquilo não era um problema, não sabia o que era, mas também não achava que fosse um problema meu, percebes? Não sei. Ok. Não estava com abertura, não tinha a abertura que É tenho normal. agora para lidar Exatamente. com esta situação. Abertura e provavelmente maturidade, não é? Sim, Porque sim. Precisas de uma dose de coragem verdade. para É verdade. saber reconhecer isto, para saber reconhecer que E tu tempo. também... E tempo. Sim, yeah. Porque imagina, nós muitas vezes. Mas eu acho que isto é normal no ser humano e, sobretudo, na sociedade em que vivemos hoje em dia, que é nós hoje queremos tudo cada vez mais rápido. E quando eu digo queremos tudo cada vez mais rápido, aplica-se tanto para querermos uma coisa em termos. Enquanto posse, não é? Enquanto objeto, tal como uma cura. Nós vamos ao médico para nos prescrever um medicamento que vai ser milagroso, Sim. que vai curar o que nós sentimos naquele momento. E acredita, Isto não existe. eu não era, é? eu era exatamente essa pessoa. Eu Mas eu queria também. soluções milagrosas. Mas eu também, mas imagina, eu acho que somos todos assim. Nós, Pois. enquanto humanos, não é? Enquanto pessoas que pensam e que vivem numa sociedade, sobretudo uma sociedade extremamente rápida, não é? O chamado fast food. Nós estamos datados para isto. E para nós, o esperar não é uma opção. Estás a ver? Não é uma opção. Eu quero uma resposta já e quero uma solução agora. Estás a ver? Yeah. E muitas vezes estas coisas, sobretudo tudo o que tem a ver com doença mental, é uma coisa que requer tempo. Só que o que eu sinto, e tenho vindo-me a perceber isto ao longo do tempo, que é o tempo tu podes usá-lo a teu favor ou pode piorar. Estás a ver? É tudo uma questão de tu perceberes o que é que te está a fazer bem e o que é que te está a fazer mal. Yeah. E quanto mais rápido fores procurar ajuda, melhor. Não é? Ajuda profissional. Pronto. Sim. Porque isso vai alterar a tua perspectiva de tempo. Pronto. Agora, uma coisa é certa, que é, não há curas milagrosas instantâneas. Isso não existe. A minha psiquiatra passa a vida a dizer isso. Pronto, Tipo, Diana, tu tens... Agora já não diz tanto. Mas ela dizia muito, Diana, tens que parar de achar que vai haver uma solução milagrosa. Claro. Não vai. Os Isto medicamentos... com o tempo vai melhorar, tu vais Exatamente. aprender a lidar contigo mesma e vai ficar tudo bem. Mas... Os medicamentos é só para te tentarem dar ali uma ajuda para tu continuares no teu dia-a-dia. Eu penso, é um penso para tu Exatamente. trabalhares Exatamente. o cerne da questão. Exatamente. É isso mesmo. Isso é a medicação. Exatamente. Agora, isto é uma coisa que eu acho que estamos a começar a ter essa consciencialização
por parte do público em geral, não da comunidade profissional. Obviamente a comunidade profissional que lida com este tipo de assunto tem essa consciência, mas eu acho que quer dizer, às vezes tem essa consciência, mas às vezes não a aplica, porque muitas vezes o que acontece, e eu tenho ouvido histórias aqui, tenho ouvido histórias de pessoas que são medicadas com Victan há 20 anos. Percebes? Porque há 20 anos foram ao médico e o médico disse: olha, você está mal, olha, tome isto. Você está estressado ou está com isso, tome isto. Mas não lhe deram um fim, não é? E as pessoas continuam a tocar aquilo durante 20 anos. A pessoa fica estressada, não é? Pronto, não é? Exatamente. Ok, tratar o stress na altura pode ser importante, e é importante, sim. Mas não é uma cura para o problema. Claro, sem dúvida alguma. Porque depois vais arranjar mais 1000 motivos para ficares angustiado novamente. Imagina, portanto... e tu trabalhas num hospital e tu deves lidar com uma data de situações destas. Porque muitas vezes pessoas que entram nas urgências dos hospitais, eu acho que até agora, eu não digo toda a gente, porque nem toda a gente acabou por fazer isso, mas uma grande parte das pessoas que vêm aqui falar já fui parar a umas urgências a achar que ia morrer, que estava com um problema de coração, ou que estava com um problema nos intestinos, ou que estava, percebes? E queria uma solução rápida, e queria uma cura rápida, uma solução rápida para o meu problema. E quando realmente percebi que era uma questão mental, abriu-me a cabeça, não é? E quando procurei ajuda, pronto, e essa ajuda ajudou-me a abrir a cabeça e a perceber e a criar outra perspectiva sobre o meu problema e perceber que realmente não era uma questão física, não é? Não era um problema físico, mas sim uma questão mental. Pronto. Agora, voltando aqui outra vez à tua questão, tu há bocado estavas-me a falar que houve aí um processo, houve uma altura em que tu foste abaixo. E que não foi a altura em que tu estiveste mais ansiosa, não é? Sim. Em que tu te sentiste pior. O que é que aconteceu aí? Mas nessa altura Ou seja, o que é que aconteceu antes que levou até aí? Pronto. O que é que te fez ir para um estado depressivo e ou seja, que ficaste ainda pior do que aquilo que já estavas? Sim, não é? Sim. Essa fase da minha vida é bastante recente, até porque a perceber-me disto tudo é bastante recente. Eu, como estava a dizer, eu procurei ajuda e entretanto as coisas foram melhorando. Eu comecei a fazer medicação, comecei então acompanhamento de psicoterapeuta, cheguei ao cerne de todas estas questões, perceber porque é que isto se sucedia na minha vida e que realmente eu não tinha um padrão relacional muito, muito saudável, aliás, muito pouco saudável. Okay. Mas chegámos a uma altura em que todo este processo fez-me pensar imenso, fez-me ficar até obcecada em pensar sobre isto, em pensar porque é que eu ajo assim, porque é que isto acontece desta maneira, o que é que eu tenho de fazer para mudar. Mas na verdade eu já tinha consciência disto tudo, mas eu não conseguia mudar, eu continuava a ter relações em que eu tinha noção de que ainda depositava demasiado os meus problemas, não tinha que ser assim. E então foi nessa altura, tendo consciência de tudo isto, não é? Tu vais sentindo cada vez mais culpado, porque na verdade já tens consciência de tudo o que se passa e não estás a conseguir fazer nada para o mudar. E é nessa altura que então aparecem os ataques de pânico mesmo, a sério, aparece a ansiedade todos os dias no meu trabalho. Lembras-te do primeiro? O primeiro, já tentei explorar isso e assim o primeiro episódio que eu identifico como realmente o primeiro foi durante a faculdade, ainda
na fase Ainda a anterior, estudar. sim, ainda Ok. antes de, Lembras-te como é que de começar o aconteceu? acompanhamento. Lembras-te como é que aconteceu? Ia ter uma avaliação prática Ok. e eu durante a faculdade era muito... Opá, eu era boa aluna, mas a nível prático ficava muito ansiosa, ficava sempre com medo de falhar. E então, basicamente, o primeiro ataque de pânico sucedeu com... Ia ter uma avaliação e não sei o que é que me passou pela cabeça. Estava-me a sentir tão mal, tão sem saber o que fazer e com a achar que ia falhar que me fechei em casa e não fui. E do nada os meus colegas já percebem-se que eu não estou lá e que é da Diana e então vem uma das minhas colegas, era uma amiga bastante próxima, que ainda mantenho hoje, tipo, estás louca, Diana, o que é que se passa? Nem pensar. E eu a tremer imenso, suores frios, tipo, uma cena, e eu sem saber o que é que se estava a passar, tipo, estava em pânico porque ia ter uma avaliação. Ok. Acabei por ir. Acabaste por ir? A professora, Eles acabaram por te tirar de casa? sim, sim. Isso é A fantástico. Daniela disse-me, não, Diana, nem pensar, tu não vais chumbar a cadeira mais importante do curso porque estás com medo de chumbar, tipo, ao menos tentas. E obrigou-me a ir, e eu cheguei lá a professora, que é enfermeira na urgência do hospital onde eu trabalho, percebeu-se da situação, percebeu-se que eu estava num estado completo de ansiedade. Eu fiz tudo ao contrário e ela, Diana, vais repetir tudo outra vez, se for preciso fazes a avaliação no outro dia, mas eu conheço-te, eu tive aqui as aulas todas contigo, não há necessidade nenhuma de estar neste pânico. Acabei por fazer a avaliação, acabei por conseguir fazer as coisas minimamente bem, ela conseguiu-me passar, não tive uma nota fantástica, mas olha, foi o que se arranjou. Ok. Mas pronto, esse foi assim o primeiro. Mas imagina, mas sentiste que pronto, os sintomas normais de pânico de o coração disparar, tonturas, suores frios, ou não? Ou não? Sim, suores frios principalmente e o coração a mil. É como se fosse um aperto no peito e a bater, a bater, a bater uma coisa. Ok. E nem estava. É Nem que- estava a bater assim. Pois, Tipo, era, pois, era pois, o que eu pois. sentia, Sim, mas sim, sim. eu avaliava o batimento cardíaco e ok, estás a 100, não, já é ali no borderline, mas não é... Mas olha, antes, gostava de dar aqui o props à tua amiga a Daniela, Daniela, sim, bem merece. Muito tem aturado, é a minha pá, melhor amiga de sempre. que pá, ela tirou-te de casa e fez-te ir, ou seja, Sim. e deu-te esse Curiosamente, incentivo e obrigou-te, tipo, a dizer não, tu consegues, estás a ver? curiosamente é sem dúvida a minha melhor amiga e é sem dúvida a pessoa com quem eu sempre tive uma relação saudável Ok. e nunca tive a cena de depositar os problemas dela e de achar que ela me ia tirar daquele estado de angústia, percebes? Ok. Era uma pessoa que estava a par da minha vida e que está, mas que nunca cheguei a esse limite e não me perguntes porquê, porque nem sei bem explicar. Olha, isso é muito fixe, isso é mesmo muito fixe. Portanto, sim, eu ainda tenho amigos. Não, eu calculo que sim, calculo que sim. Ou seja, andando aqui mais para a frente, o que é que te fez depois voltar a ir abaixo, Tão abaixo. ir tão abaixo e começares a ter pensamentos suicidas, começar a querer pôr um fim à tua vida, Era o que te estava a dizer. Foi o facto de não quereres passar o teu problema para os outros, ou achar que tu tens um problema ter e não... consciência disto, ter Sim. consciência de tudo isto, de onde é que tudo isto vem, não querer depositar, não querer então repetir o mesmo padrão. E basicamente foi isso, foi o não estar a conseguir
fazer nada que... Que te desse algum prazer? Sim, sim. Ok. Porque imagina, Opa, tu e tinhas eu alguns hobbies comecei... ou não? Alguma coisa em que tu ocupasses o teu tempo ou fora? Nada de muito especial. Sempre fiz parte de uma filarmónica desde criança, mas como nesta fase estava longe, estava cá em Lisboa, Claro. estava longe também da minha família, opá, passava muito tempo a trabalhar, sempre. Pois. Era o escape, era o sítio onde eu não me sentia assim e então era onde eu estava. Mas eu ia dizer-te outra coisa. Eu acho que o que levou ao estado em que eu cheguei foi. Esqueci-me do que estava a dizer, desculpa, bloqueei. Não faz mal. Não faz mal. Não tem problema nenhum. Não... Já sei. Isso. Foi o facto de achar que. Começar a pensar sistematicamente e obsessivamente que ia viver assim para a minha vida toda. Ok. Que isto nunca ia passar, que eu nunca ia conseguir ter relações saudáveis, que eu ia ser sempre um peso para os outros e que este drama nunca ia acabar e para isto, né? E comecei a entrar num loop de pensamentos em que assim não vale a pena viver, torno a vida dos outros também um martírio, não faz sentido, a minha vida não faz sentido e entrei neste loop e esquece. E depois lá está, eu no processo terapêutico eu tornei-me tão obsessiva por pensar em tornar consciente tudo aquilo que todos os padrões que eu não sabia que existiam, que isso tanto é bom para o lado terapêutico como consegue ser muito mau se tu começares a ir muito a fundo nas questões e a pensar que nunca vais sair daqui, nunca vais sair deste poço. Claro. E foi isso que levou a uma fase mesmo muito negativa em que aí sim isolei-me completamente, deixei até, sabes, eu estava tão cansada de sentir que ninguém compreende isto. Entrei nesse loop de pensamentos em que nem partilhei com ninguém. As pessoas com quem eu partilhei foi com as pessoas certas, efetivamente, foi com a psiquiatra e com a psicóloga, mas de uma forma como eu fazia com as minhas relações próximas, que é tipo boom de pensamentos, era tipo bombardear, era dizer a vida não vale a pena, e elas bem podiam falar o que quisessem, eu nem estava a ouvir. Isso levou a um estado mesmo muito negativo, em que eu tinha ideação suicida todos os momentos, desde que acordava até que ia dormir, eu só pensava nisso e efetivamente tentei fazê-lo e tentei fazer de uma forma bastante agressiva. Medicamentos? Sim, de uma forma mesmo à profissional de saúde. Coloquei, sabes o que é um catéter venoso? Os catéteres com que te põe o soro. Sim, sim. Então, a Diana tinha algum material em casa que nem te sei explicar como, basicamente estava no meu no balneário, no meu cacifo, No teu do cacifo, hospital, do hospital, no primeiro hospital que eu trabalhei. Eu tinha lá algum material que às vezes ia no bolso e que depois pousava lá. E quando eu saí de lá, eu esvaziei o cacifo, então trouxe tudo comigo, trouxe essa tralha toda. E nesse rolo de medicamentos que tinha para lá, tinha medicação endovenosa que, para teres noção, não pode ser administrada diretamente numa veia, ou seja, tem que ser diluída em soro, tem que ser diluída numa quantidade grande de água, de soro, para ser administrada, porque se for aquele volume pequenininho, tem uma concentração muito grande, não é? E é um medicamento que induz a paragem cardíaca, faz com que o teu coração pare.
Ou seja, tu tentaste fazer uma morte santa, não é? Neste caso, ou seja, uma morte indolor. Literalmente. Eu coloquei um catéter a mim própria e na perna e administrei essa medicação. Não totalmente, porque aquilo induz uma dor horrível, tipo, é terrível. A Mas. sério? Eu achava que era ao contrário, eu achava que aquilo parava o teu coração. Como da maneira como estavas a Sim, descrever. mas é doloroso. Ok. E na verdade, talvez não tenha sido uma concentração suficiente. É diferente, é um membro inferior, tipo, foi na perna, não foi no braço. O regresso ao coração é mais lento, percebes? Sim. Não sei como é que não deu errado. O que é Olha, facto é que. Ainda bem. Eu fico bem feliz que tenha dado errado e que hoje possamos estar aqui a falar Pois, sobre isso. eu também fico. Eu efetivamente fico. Mas imagina, há aqui uma pergunta que eu te quero fazer, que é: qual é que foi o teu pensamento assim que tu injetaste o medicamento e pensaste, pronto, agora tipo, já está, agora já não há turning back, agora já não há volta atrás? Lembras-te o que é que pensaste? Lembras-te tipo o que é que ia no Foi pensamento? literalmente já está. E depois comecei-me a perceber que não está. Foda-se. Desculpa a asneira. Não tem problema. Foi literalmente. Isto Não afinal houve um arrependimento? Não. Eu estava mesmo em estado de desespero. E mantive-me assim durante algum tempo. Ok. Depois disso, olha, não tive consequência nenhuma, não senti absolutamente nada no meu corpo, tirando a dor enorme na perna que aquilo me causou, que é normal, porque causa. E mais coisas que te posso dizer acerca disto. Olha, fiquei extremamente desiludida, do género fogo, e depois é literalmente estes pensamentos, era o que eu sentia. Nem isto Era, faz nem efeito. isto consigo fazer, nem isto. Pá, eu só quero terminar com este sofrimento. E eu estava tão mal que o desespero era tanto que até isto eu partilhei com as minhas médicas. Acabei por lhes contar. Não sei se na altura elas acreditaram ou não. Não sei. Acho que sim. Então, mas espera. Obrigaram-me a ir. Antes disso aí, no momento em que tu fazes isto, começa-te a dar uma dor enorme na perna, mas aquilo, ou seja, a reação era instantânea ou não? A reação do medicamento, como era uma dosagem, sim. era? Nunca experimentei. Não, pronto, ok, mas imagina, mas estamos a falar, ou seja, a dosagem É uma coisa que é tu proibida, tomaste, que nós sabemos que não podemos fazer e que é um erro enorme. É um erro, Ok. tipo, se tu administras aquilo direto, aquilo induz paragem cardíaca. Ok. Mas é uma coisa que tu ouves falar, percebes? Eu sei que esse medicamento que não é um medicamento, é um ião presente no nosso sangue, que em quantidade superior ao normal aumenta o batimento cardíaco e quantidades enormíssimas vai acabar por fazer com que o teu coração entre em fibrilação, que é literalmente está completamente a tremer até que para. Percebes? É isso que aquilo faz. Se for administrado numa grande concentração. Concentração, sim. Imagina. E eu não senti nada. Eu senti dor na perna, senti uma ligeira dor no peito, mas nada de especial. Não fui ao hospital por causa disso. Foste ao hospital? Fui. Não foste? Não. Okay. Deixaste só ficar em casa? Fiquei umas boas horas tipo a pensar naquilo, nem isto. O que é que eu vou fazer mais? Tentaste uma segunda tentativa? Não. Ou pensaste... Antes disso já tinha estado muitas vezes assim em situação limite, de género, estar sentada à beira numa estação, à beira da linha do comboio, pensar... Era tão fácil, não é? Mas depois isso não der certo. Fico tetraplégica para o resto da vida e os meus pais a cuidarem de mim, percebes? Minha preocupação sempre foi essa. Então eu sempre tentei, nesta fase, que foi uma fase ainda longa, eu pensava muito sobre isto, mas quando
quando fosse para fazer tinha que dar certo, porque eu não queria viver com mais um drama de nem isto deu certo, e foi o que aconteceu. E foi neste desespero em que eu, ok, nem isto deu certo, o que é que eu vou fazer? Olha, partilhei com a minha psiquiatra e o que elas fizeram foi basicamente, elas já há uns dias que andavam de ano ou vais ao hospital, nós não te conseguimos ajudar assim, tu precisas de ir ao hospital, tens que ir. Aí, nessa altura, eu percebi que efetivamente era a única solução, que, ok, tenho que ir. E fui. E fiquei, no dia em que fiquei internada, fiquei a perceber que, nesse dia, a primeira chamada que fiz foi para a psiquiatra a dizer que tinha ficado internada, porque lá nós só podíamos fazer uma chamada. Pronto, Ok. mas isso são cenas à parte. Mas estamos a falar no hospital de psiquiatria. Na Basicamente, aula de psiquiatria. eu fui ao São José, Ok. à urgência. Tinha ficado combinado com a minha psiquiatra que, mal eu chegasse à urgência, falasse com o psiquiatra, ia pedir para ele entrar em contacto com ela. Exatamente. Pelo meu telefone, eu tinha o número de telemóvel dela, que eu ia ligar à hora que fosse. Foi à meia-noite e tal, porque eu tinha... Imagina, eu neste tudo ainda andava a trabalhar. Eu nesse dia em que fui ao hospital... Tu já estavas a trabalhar? Ainda estava. Ai, Sempre estive. Ok. Percebes? Ok. Nesse dia em que eu fui ao hospital já tinham passado 3 dias desde o episódio da tentativa. Sim. E eu continuava a trabalhar. E nesse dia à noite, então eu liguei-lhe, já era meia-noite e tal, e ela literalmente, a ideia do médico que me atendeu já era eu ficar internada no Hospital Júlio de Matos. E a ideia dela também era essa, era tipo conter-me ali num espaço em que durante um tempo eu ia estar num sítio seguro em que nada acontecia, para ver se continham os sintomas, e foi isso que acabou por acontecer. E nesse dia, no dia seguinte, quando eu passei a noite em São José, depois fui transferida então para o Hospital Júlio de Matos, e lá nós tínhamos muitas restrições. Eu fui para uma unidade que é de jovens adultos, vai dos 16 até aos 26, acho que é isto. É para apanhar ali as idades, não é pedopsiquiatria, mas também não é adultos, percebes? Sim. Pronto, e fui internada nessa unidade em que eu não podia ter nada comigo, não podia ter telemóvel, não podia ter nada. E então a pessoa a quem eu liguei logo que lá cheguei foi a psiquiatra a dizer que já lá estava e tipo, por favor, tire-me daqui, o que é que eu vou fazer? E ela, tipo, super prestável a dizer-me: Diana, isso é para o teu bem, tu estás mal, nós não estamos a conseguir ajudar assim, neste estado tu sabes que não é possível ajudar-te, tens que ficar aí durante um tempo para ver se as coisas melhoram, não te preocupes com o trabalho, com os teus pais, com nada, eu vou falar com toda a gente, porque ela trabalhava no mesmo sítio que eu, e vai ficar tudo bem. E neste dia percebo que ela tinha já um mandato de busca pedido, ela trabalha também na Madeira. Ela é madeirense na realidade e trabalha cá em Lisboa e na Madeira. Ela estava na Madeira nesta altura, por isso é que não conseguia mesmo ajudar-me, mesmo que quisesse muito. E nesta altura ela já tinha entrado em contacto com não sei os nomes, mas com a responsável de saúde da área de Odivelas, que era onde eu na altura vivia, e já tinha procedido ao pedido de mandato de busca, caso ela não tivesse notícias que eu tivesse ido ao hospital, que 2 dias a seguir que iriam ativar então o mandato de busca. Basicamente os psiquiatras podem fazer isto, ir-te buscar ao meio da rua, tipo delinquente. Olha, desculpe, é Diana, venha comigo. E depois vão-te deixar à urgência. Ok, não sabia. Ou seja, isto era se tu, depois de teres
teres feito a tentativa de suicídio, não é? Se não tivesse ido ao hospital, Sim, ela já ela tinha deu-me mandado basicamente uma semana de tens que ir, Yeah. tens que ir Yeah. E se tu naquela semana não fosse, alguém te ia buscar a casa. Pois, sim. Meu Deus. Aí é que eu entrei, fiquei mesmo tipo, Mas ok, ela isto é gravíssimo. pronto, mas isto ela só te realmente... contou isso muito tempo depois, não é? Contou-me nesse dia. Contou-te logo. Contou, disse, olha, ainda bem que foste. Não, porque ela é super tranquila, Ok. é mesmo. Mas e nós temos muito boa isto, relação. Isto e na ela... altura do Júlio de Matos. Sim, no Quando dia foste em para o que Júlio eu Matos. fiquei realmente internada, ela disse, olha, ainda bem Se tu que não foste, fosses, ias a porque bem ou a mal. eu já tinha mandado busca Pois, yeah. pedido, eu não estive descansada estes dias todos. Nós estamos preocupadas contigo e queremos te ajudar, e foi nesse sentido que ela me disse, tipo, isso é o melhor para ti neste momento. E eu estive lá internada uns bons 15 dias em que E como é que foi? Como é que foi a experiência? foi muito estranho. Primeiro porque, olha, Olha, foi difícil. Antes disso, antes de generalizar, como é que foi a primeira noite? Lembras-te da primeira noite? Normalmente a primeira noite é aquela que a gente nunca esquece. Que é tipo... Yeah. Pá, eu nunca estive numa situação dessas, mas normalmente eu acredito que a primeira noite porque é o choque, não é? Sim, e pá, foi difícil. Não consegui dormir, só conseguia pensar no quão mal eu estou para chegar a este ponto, para estar nesta situação. E eu tenho consciência de tudo, tenho tantas capacidades, e depois foi ver as outras realidades todas ali à volta e eu pensar, eu não estou em nenhuma destas situações. Eu não sou... eu tenho consciência de tudo o que se passa na minha vida. Tipo, só tens que fazer algo por mudar, não tens que... Foi um choque de realidades e foi bastante difícil lidar com o facto de estar ali internada e tipo... Eu não sou... Ok. Porque a verdade é essa, a realidade da maioria das pessoas que estava internada no mesmo serviço que eu, pá, é muito diferente. Muitos problemas com drogas, muitos problemas sociais, de pessoas que vivem... que não têm apoios nenhum das famílias, que... pá, coisas que não te cabem na cabeça. Ok. E tu estás ali e depois a cena de seres enfermeira. Por acaso fui muito bem tratada, fui mesmo. E senti muita empatia e compaixão por a grande maioria dos enfermeiros e dos restantes profissionais também, mas principalmente dos enfermeiros, por perceberem que... Guardas alguém de lá? Guardo, sim. Ok. Uma enfermeira que não foi importante em alguns momentos que eu tive lá assim mais de crise, a enfermeira Cecília, se não estou em erro no nome. Ok. Props para ela. Props vai, Cecília. Então ok. Mas não te contei uma coisa muito constrangedora. Desculpa, diz. Eu ia te perguntar agora, no tipo... dia seguinte, Sim? eu estou lá na boa, não é? E a sala de enfermagem tinha assim tinha um vidro enorme que era para conseguirem ver o que é que se passava nos corredores e nas salas, e eu percebo-me que está a haver a passagem de turno, que eles terminam a passagem de turno e os colegas a levantar, ok, eles ali não eram meus colegas, mas Sim. os enfermeiros a levantarem-se, e dou de caras com um colega da faculdade. Sério? Foi, e com um colega que não fazia parte do meu grupo de amigos, não éramos próximos, mas era uma pessoa com quem eu me dava bem, de quem gostava. Também estava internado. Já não o via há anos, e está a trabalhar lá naquele serviço. Ok. Então foi tipo... Não, desculpa. Ou seja, eu percebi que ele estava internado também. Não. Ele estava a trabalhar. Estava a trabalhar lá. Pois, e depois Aí levantou-se toda outra questão. Pois. Queres que nós te transferimos daqui porque... Pois, exatamente. Conheces esta pessoa, não é? E conheces
conheces esta pessoa, podes não te sentir confortável. Claro que ele pudesse falar, Pá, que sim, ele... que pudesse partilhar o que se tua passava lá história. dentro, Pois, porque cá imagina, fora. ele, Tipo. podia, ele tinha Se bem acesso à que, tua ficha, não é? sim, Ao teu... tu eticamente não podes fazer isso, não é? Claro, mas imagina, Mas, enquanto... pá, eu percebo que é normal que aconteça. Pois. E isso, não sei. Ou melhor, Não sei se aconteceu. entre vocês enfermeiros, não estou a dizer entre pessoas. Sim. Mas opá, lá está. Teres um colega teu internado no teu serviço é sempre uma história que tu vais incomodado com aquilo para casa. Claro, obviamente. E infelizmente isto na vergonha, vida dos não é? profissionais de saúde não é... Tu não consegues sair do serviço, fechas a porta e ficou lá tudo. Não, tu trazes sempre 1000 histórias para casa. Tu trazes sempre... esqueci-me de dizer isto ao colega que fiz isto e aquilo. E telefonas para dizer, olha, esqueci-me de dizer. E aí, tipo, é importante para a vida da pessoa, não é? Claro. Percebes? E tu vens sempre incomodado com as coisas que lá se passam. E é normal. Mas pronto, foi uma situação com que lidei melhor do que estava à espera. Na altura lembro-me que fiquei em completo choque, tipo, isto não me está a acontecer. Aquele é o Tiago, é mesmo? E eu tipo, olhar para ele e eu não acredito. Isto não me está a acontecer. E fiquei confronto? mesmo em completo pânico. Depois acabei por ser eu a falar com ele. E ele disse... E ele levou a coisa com naturalidade? Sim, ele disse-me: olá Diana, já sei do que se passou contigo, mas havemos de falar sobre isso, mas tranquilo, não te preocupes com o facto de ser eu. Ok. E foi super tranquilo. Pronto, isso eu é decidi incrível. que não queria ser transferida para lugar nenhum. Se fosse para Coimbra ainda iria conhecer mais gente, sei lá. Claro. Tipo, não faz sentido nenhum. Tu tens que perceber que tens que saber admitir quando estás mal. E se estás mal, estás mal. Não tem mal. É verdade. Palavras sábias. Mesmo. E depois desta experiência, como é que foi o voltar à realidade? Voltar à realidade foi duro. Ou seja, porque depois deste choque. Eu estive lá em contenção. Percebes? Parecia que não existia vida à minha volta. Eu estive lá aquelas 2 semanas e não estava preocupada com a comida que tinha que fazer para o dia seguinte, não estava preocupada com o trabalho, não estava preocupada com a minha mãe, só tinha casa. Ela ligava-me para saber como é que estava e ficava super triste e não sei o que é de fazer. E percebes? Mas estava lá fechada, não havia nada que eu pudesse fazer para mudar aquilo. Estava basicamente contida. Quando voltei à realidade, ainda tive uns meses assim duros. Isto foi em maio, eu tive de baixa depois mais 2 meses, em que pronto, voltei para casa, fui a consultas, voltei a ter consultas a ter o acompanhamento com a minha médica e com a minha psicóloga, em que a minha mãe foi comigo a uma das consultas e ela, basicamente a minha psicóloga, fez-me dizer tudo aquilo que eu nunca tinha dito, de onde é que tudo isto vinha e como é que eu me sentia por me estar a sentir tão mal, percebes? E fez-me ver um lado humano que eu nunca tinha reconhecido nas pessoas que realmente estão sempre na minha vida e que por muito que eu não queira ter a minha mãe a chatear, eu aposto que chatear é num bom termo, prometo, mas eu aposto que tenho já 3 chamadas dela e ela já vai estar: o que é que estás a fazer? Claro. Tens que vir para casa. Claro, está preocupada. Percebes? E fez-me perceber isso. Foram. E como é que foi esse confronto? O início foi difícil porque eles não sabem. Pois é, graças a Deus que eles não têm smartphones nem ouvem nada destas coisas, porque eles não sabem da totalidade de tudo o que se passou. Ou seja, do grande motivo que me fez ficar internada, que foi o facto. Eles sabem que eu tinha ideação suicida,
mas acham que tudo isto surgiu muito mais pelo esgotamento de trabalho, de andar a trabalhar tanto e tudo mais. E muitas horas. Ou seja, tu E não propriamente o problema em si. não lhes contaste que tentaste. Não, não contei. Contei que tinha ideação suicida, ou seja, que tinha muitos pensamentos acerca disso, mas não contei o que fiz, porque sei que eles iam ficar desoladíssimos. Ok. Isso agora trouxe-me uma data de preocupações. Meu Deus! Epá. Agora já não temos este. Não, agora não, mas isto é uma história absolutamente incrível e super comovente. Como é que tu lidas hoje em dia? Como é que é o teu dia a dia hoje em dia? Isto foi há quanto tempo? Isto foi em maio, depois tive. Maio deste ano? Sim. Ok. Então é uma coisa bastante Maio de recente. 2019, sim. 2019. Então é bastante recente. É, sim. Ok. Isto foi um episódio mesmo. E entretanto mudei do dia para a noite. Continuei a ter o acompanhamento psicológico. Tomas medicação, voltei, certamente? Sim. Fiz vários ajustes de terapêutica. Agora já estou em redução da medicação. Mas basicamente estou com 2 antidepressivos. Um deles que ajuda mais na parte do sono, porque eu tinha muitas insónias, e com um antipsicótico que basicamente é só para controle do pensamento. É um medicamento muito conhecido de esquizofrenia, mas que utilizado em doses muito baixinhas, em comprimido, ajudam a controlar os pensamentos. E é o que eu tomo, ansiolítico, tomo em SOS. Ok, só mesmo em SOS. Sim, não... Porque lá está, era o que te dizia no início, a ansiedade veio sempre de mãos dadas com toda esta situação. Exato. Mas isto é muito mais, todo este problema é muito mais uma perturbação, é muito mais uma perturbação depressiva e até mesmo da personalidade do que propriamente uma ansiedade. É duro. Mas pronto, as coisas estão muito melhores. Pois é isso. E hoje em dia como é que está? Tens uma vida plenamente normal, saudável? Faz o teu dia a dia tranquila? Olha, hoje em dia deixei-me. Comecei. Peguei na consciência que já tinha acerca de toda esta questão que levou a tudo isto das relações e percebi quem eram realmente as pessoas com quem eu me relacionava saudavelmente e que realmente estavam na minha vida porque queriam e porque gostavam de mim, e conto essas pessoas pelos dedos das mãos, mas são pessoas que se mantêm na minha vida, reconheci-as como tal porque eu desvalorizava-as. E comecei a interpretar isso como saudável, ou seja, em vez de estar sempre a pensar no que eu fazia de errado, comecei a perceber, olha, eu tenho estas relações que sempre estiveram bem, com tudo isto, com tudo o que se passou. Foram pessoas que todos os dias me foram visitar ao hospital quando eu estive internada e tipo, ok, tenho uma amiga louca, mas... Ok. É um bocado isto. É nestes momentos em que a gente realmente tem a perspectiva que as pessoas realmente gostam de nós e estão lá para nós, não é? Sim. E às vezes porque não tem filtros e não... estejas onde estiver, esteja bem ou mal, tipo, se tu precisares vão ter contigo e ok, estamos aqui 2 loucos no Júlio de Matos. Qualquer dia também cá venho parar. Tipo, percebes? Isso é incrível. Não, mas isso é incrível. Isso é incrível. E isso é o lado bom da história. Isso fez-me perceber que realmente tinha pessoas com quem me relacionava saudavelmente e que não precisava assim tanto de focar naquelas com quem não me relacionava tão bem e que tinha que parar de as valorizar tanto, que não era saudável para ninguém, Claro, né? claro. E que se as pessoas me deixaram um pouco desamparada em alturas cruciais da minha vida, também tiveram as suas razões e tiveram os seus motivos e não têm que estar erradas. Podiam não estar preparadas para lidar com
com um problema que era meu e que estava a invadi-las assim tanto, percebes? Ok. E foi tornar isto tudo mais clean e mais alegre, começar a ver esta perspectiva da história que fez com que realmente as coisas mudassem. E pronto, atualmente felizmente voltei para Coimbra, entretanto entrei no concurso para o hospital em Coimbra, voltei para casa, que era uma coisa que precisava imenso de voltar ao trabalho. Ou melhor, eu calculo que é sim, aquilo que de tu voltar gostas ao de fazer. trabalho e de voltar a um meio em que tenho sempre alguém que me está a influenciar positivamente. Ou seja, eu cá estava muito sozinha. Sim. E escolhia estar sozinha em casa com os meus pais. Por muito que eu queira estar sozinha, e até tenho esses momentos, claro que sim, mas há sempre alguém que está um bocado alerta, tipo, tu não estás muito bem, o que é que se passa? Percebes? Okay. E pelo telefone é muito fácil tu dizeres, não, está tudo bem. Exato. Sim. Presencialmente, isso fez-me muito bem, fez mesmo. E as coisas têm vindo a melhorar gradualmente. Olha, isso eu fico muito feliz, fico mesmo genuinamente que estejas a endireitar a tua vida. Isto é uma coisa extremamente, ou melhor, extremamente não, é uma coisa muito recente, é um episódio muito recente, mas és uma lutadora, tipo, estás a conseguir dar a volta à tua vida, estás a tentar ter a tua vida outra vez, encarrilar a tua vida e ir a todo o vapor, não é? Mas e que agora, por favor, que ninguém te pare e que tu não te pares a ti próprio. Não, sabes, por acaso queria dizer uma coisa importante. A forma como eu descobri uma forma de parar tudo isto, que é parar de pensar simplesmente. É tipo, conseguir identificar quando é que já está a ser demais. Sim. E parar por aí. E é desta forma, eu dizia-te antes de começarmos que a ansiedade atualmente está muito mais presente na minha vida no dia a dia, porque eu facilmente vou no carro sozinha e começo a pensar num problema qualquer e do nada aquilo já está a escalar e já estou a ter pensamentos obsessivos. Agora a técnica é unicamente parar de pensar sobre isso, é conseguir perceber que tu assim não vais resolver nada, pensas nisso noutra altura e é o que me tem ajudado. Pode não ser a melhor forma de lidar com os problemas, não é? Claro que não, tu não podes fugir dos problemas sempre, não é? Alguma vez tens que lidar com eles, mas a estratégia tem sido lidar com eles em ambientes seguros, a partilhá-lo com outra pessoa, porque é para isso que também serve a psicoterapia. Ali tu podes dizer o que tu quiseres, que a outra pessoa vai estar lá para te ouvir e para endireitar o que estás a pensar, ou seja, para te guiar no que vais dizendo e para te dizer não vais por aí, olha que há outra perspectiva, percebes? E tem sido isso que me tem ajudado imenso. Mas pronto, tenho sentido muitos mais sintomas de ansiedade, muita azia, andei aí uns bons 2 meses assim, com imensa azia, e depois sempre que entrava nesta cena do pensamento obsessivo, começava logo a sentir sintomas, porque começava a perceber, ok, isto não, já estou a ir por um caminho errado. Exatamente. E aquilo criava-me ainda mais ansiedade e começava a bater o coração rápido. Era a reação do teu corpo, não é? Sim. E mal começavas a ter a reação, também tinhas logo essa consciência e tentavas pois, é isso. É mudar. Isso que tenho feito. Okay. E tem resultado?
tem resultado Pronto, é isso. e para já é o possível Pronto, é isso, mas lá está, é um processo. Agora é focar-te no processo e teres e teres ou melhor, tirares algum partido e gosto pelo processo, sim, porque é isto, é o processo, estás a ver? Quando tu chegares a uma meta, vais perceber que já chegaste a essa meta há muito tempo. Pronto. Porque a meta é tu sentir-te bem contigo, não é? E estares tranquila e teres uma vida dita normal, não é? sim, viver sem grandes dramas na tua cabeça. Exatamente. Porque tudo isto é isso, É isso. dramas na tua cabeça. Diz-me uma coisa, que conselho darias a quem está a passar pelo mesmo? Procurar ajuda, notoriamente. Procurar ajuda profissional, se possível, se tiver já essa consciência, mas caso não tenha, partilhá-lo com alguém próximo, mas também não deixar que isso escale para o outro lado, não achar que o outro tem de nos resolver o problema, partilhá-lo de forma a deixar a pessoa ajudar-nos, mas sem nunca depositar o problema nela. É o meu maior conselho, porque foi a maior lição que aprendi. Que conselho darias à Diana que, ao momento em que a Diana estava a injetar um comprimido letal na sua perna? Não faças isso. Que conselho darias hoje? Se hoje pudesses voltar atrás no tempo e agora te encontrasses com a Diana sentada numa cadeira ou numa cama a tentar injetar-se a si própria, tentar pôr fim à sua vida, o que é que lhe dirias? Está tudo na tua cabeça, tipo, há tantas coisas que tu podes fazer para mudar isso. Não vale a pena. Não vale a pena por ter uma vida quando tipo, há tanto para aproveitar e acho que é essencialmente isso. Ok. Isso foi muito profundo. Não, mas é a realidade, não é? É. Para terminar, eu gosto sempre de agora levar isto para uma leveza, ir agora um bocadinho mais leve, porque isto foi bastante denso e rico. Como é que a música teve aí algum papel? Não. Quer dizer, eu toco trompete desde miúda, mas não Pois, teve é um isso. papel. Não. É uma coisa que eu faço, que gosto de fazer, mas eu nunca tirei muito o partido terapêutico da música. Sim. Ok. Acho que não. Não teve assim um papel. Ou seja, tu quando estavas deprimida não ouvias música? Não, ficava só nos meus pensamentos. Eu sério? queria estar naquele modo deep. Ok. Só contigo própria, não é? Sim. Só pensar. Sim. Era mesmo Ok. uma cena do outro mundo. Ok. Pronto. Olha, Diana, eu só tenho a agradecer e felicitar-te e por estares aqui hoje, porque acho que é bem importante testemunhos como o teu terem a coragem, pessoas como tu terem a coragem de partilhar isto, porque isto não é fácil, não é mesmo nada fácil. E fico mesmo muito feliz que não tenhas, ou melhor, que aquilo deu errado, não é? Porque senão hoje não podíamos estar aqui a falar sobre o que aconteceu, mas que na realidade há uma lição, não é? Ou seja, e tu, infelizmente foi preciso tu teres que passar por isso para aprender a tua lição. Mas faz parte do processo. É isso. Eu espero que tu tenhas realmente aprendido a tua lição, no sentido em que percebeste que há algo mais na tua vida para além dos teus pensamentos e que não há problema da gente falar com os outros e não há problema da gente estar mal, mas é preciso falar e também não darmos muito ênfase ao nosso grilo falante, não é?
O nosso problema é esse, é que damos muito aso Exato, é ao uma nosso coisa. dark side. Exatamente, ao nosso dark side. Epá, e fico mesmo muito feliz, mesmo muito, muito, Não, muito, eu é muito. que agradeço. Pá, por Gostei teres muito. vindo aqui, teres feito 200 e tal quilómetros, ou melhor, 200 quilómetros, porque de Coimbra exatamente, Porto é que é um bocadinho mais. Para vir aqui por cima estás direta, tiveste a trabalhar de noite. Pá, olha, eu só tenho a agradecer. Obrigado pela tua história, obrigado pelo teu testemunho e obrigado por teres vindo aqui. Espero que tenhas gostado. Gostei. Estava super ansiosa, mas Eu passou. sei que sim, a gente também esteve aqui a falar um bocadinho antes para descontrair, mas eu não estava mesmo nada à espera e isto mexeu muito comigo, pá, e gostei bastante. Pronto, obrigado. Obrigada E também. espero mesmo que isto tente alguém que esteja a ouvir isto em casa, que pense duas vezes antes de agir e cometer espero uma que sim. loucura, porque Espero também. há muito mais vida Yeah. do que aquilo que as pessoas muitas vezes pensam. E a verdade é esta: que é, quando tu estavas naquele momento, tu não pensavas em mais nada. Pois não. E as pessoas que vão fazer partir para atos assim não estão a pensar em mais nada. Portanto, é bom que primeiro as pessoas poderem ouvir isto e perceber que isto não é um fim. Há muito mais. Portanto, espero, quer dizer, de alguma maneira, se alguém tiver a sentir o mesmo, por favor, que vá procurar ajuda e que pense que a vida não se resume a isto. Pá, há sempre uma solução. Há sempre uma solução e que vocês não têm que continuar assim o resto da vossa vida. Pronto. Existe sempre uma luz ao fundo do túnel. Pronto, isto agora é uma frase bué clichê, bué Gustavo Santos, mas é verdade. É muito assim. Pronto, há sempre uma luz ao fundo do túnel. Pronto. E esperemos que assim seja e que este seja o pensamento. Pronto. Obrigada pela oportunidade. Obrigado eu mesmo de teres vindo aqui. Eu espero realmente ajudar a quebrar o estigma que há muito por. Pois há. Mas eu acho que estamos a fazer estas isso. questões. Acho que estamos a fazer isso. Acho que isto é um começo. Quer dizer, não é um começo, mas há outras coisas. Sim, mas claro, eu espero que isto ajude. Qualquer coisa já é Sim, alguma sim, coisa, sim, portanto. Sim. Eu espero que sim. Espero que isto ajude. Sim, também. Pronto. Obrigado, beijinhos a todos e abraços. Beijinhos. e até ao próximo.